Glória a Deus, louvado seja meu irmão e minha irmã pela tua vida. Glórias a Deus porque estamos aqui nesse novo tempo, nessa nova semana, que o Espírito Santo venha nos conduzir, trazer para o nosso coração a revelação da palavra dele e que venha fazer o efeito necessário em cada momento de nossa vida, em cada atitude. Hoje eu quero compartilhar com você o que tem escrito aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Deus ele nos traz a revelação para a nossa palavra, para a nossa vida, para que a gente saiba o que conheça o mandamento dele e para que a gente também decida, né? Que a gente não venha só falar de boca, mas que a gente venha falar com as nossas atitudes, com nossos pensamentos, sentimentos, que a gente venha, na verdade, se autoavaliar e se autojulgar. Se o homem quer julgar, julgue a si mesmo. Se o homem quer se avaliar, avalie-se a si mesmo, né? Porque Deus ele nos garante assim uma autoridade diferenciada dos outros seres viventes. E eu vou mostrar para você aqui na palavra de Deus o importante, né, amor, o fiel amor que Deus tem conosco, o grande amor que Deus ele nos criou. Deus ele nos criou com amor, com carinho. Deus nos criou com muito cuidado e com muito privilégio também. Veja o que diz aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí Deus ratifica, ele confirma no versículo 27 o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Olha o privilégio. E a gente, através dessa palavra de Deus revelada em nossa vida, em nosso coração hoje, a gente entende o seguinte, que quando a gente toca no nosso próximo, a gente não está tocando simplesmente nenhum ser que é pecaminoso, um ser que tem pecado, né? Porque nós viemos da linhagem de pecado de Adão e Eva. Mas antes mesmo de sermos dessa imagem, nós temos um privilégio, que é sermos imagem e semelhança do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso eterno Papai, como eu costumo chamar, porque é o nosso Papai, nosso Senhor Jeová Deus. E a gente precisa ter muito cuidado nessa palavra, guardar em nosso coração para que a gente nunca esqueça. Porque se eu ferir o meu próximo, eu estou ferindo a imagem e semelhança de Deus. Se eu planejo coisas erradas contra o meu próximo, eu estou ferindo a imagem e a semelhança de Deus. Se eu estou causando prejuízos na vida do meu próximo, atrapalhando o meu próximo, eu estou tentando atrapalhar a imagem e semelhança de Deus. Aí eu te faço a pergunta, meu irmão e minha irmã. Imagine se esse próximo, essa pessoa que você está tentando prejudicar, se estiver alicerçado, vinculado espiritualmente, se esforçando para obedecer o mandamento de Deus. Primeiro, que essa pessoa é a imagem e semelhança de Deus. E segundo, se ela decidiu a viver se esforçando, fazendo a vontade do nosso Deus. Olha o que você está mexendo. Você está mexendo com pessoas. Você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Você está mexendo com a imagem e semelhança de Deus. Você está tocando em Deus. Então, o segredo dessa palavra para a nossa vida, hoje para a nossa reflexão, é muito forte. Porque se você abrimos a nossa boca e dissermos, confessamos, eu sou filho de Deus, eu creio em Deus, a gente tem que ter muita responsabilidade com as nossas atitudes. Porque é muito grave, isso compromete a nossa vida eterna, a nossa salvação. Quando eu toco na imagem e na semelhança de Deus. Quando eu saio por aí dizendo eu sou filha de Deus, eu creio em Deus e eu ando fazendo coisas erradas contra a vida do meu próximo. Então, o conselho para a tua vida, a reflexão hoje é: se você um dia feriu a imagem de Deus, se você feriu alguém,
Se você praticou algo contra a vida de alguém, se você se uniu para prejudicar uma pessoa, meu irmão, corra, entre no seu quarto, se reconcilie com Deus e tome coragem, tome atitude de ligar, de ir na casa dessa pessoa, de ir ao encontro dessa pessoa e se reconciliar com essa pessoa. Porque existe promessa para quando promessa de Deus, não é do homem não, é promessa de Deus, para quando a gente decide obedecer os mandamentos do nosso Pai e quando a gente também faz o bem para o nosso próximo. Existe promessa de Deus quando a gente obedece os mandamentos, porque da mesma forma que existe promessa de Deus para todo aquele que obedece os mandamentos do Pai, existe também maldições, que está lá em Êxodo, me parece, me perdoe se eu estiver errada, ou em Deuteronômio, para aqueles que desobedecem o mandamento. Você está entendendo? Então, assim, se eu consigo, Deus me deu o poder e o domínio sobre todas peixes do mar, todas as aves dos céus, sobre todos os répteis que se movem sobre a terra, eu posso controlar também o meu impulso. Eu posso controlar, se eu minto, eu tenho que controlar esse espírito ruim de dentro de mim, tirar ele de dentro de mim para eu não mentir mais. Se você mente, meu irmão, você precisa, minha irmã, fazer o mesmo. Se você é daquelas pessoas que ensinam o outro a mentir, ensinam o outro a subornar, ensinam o outro a fazer coisas erradas, você precisa se converter logo em nome de Jesus e também chegar até aquela pessoa e confessar, dizer que infelizmente você não sabia, você realmente não tinha o conhecimento da palavra de Deus e hoje você já está querendo consertar aquele erro que você talvez ensinou coisas erradas àquela pessoa e prejudicou, ensinando aquela pessoa a multiplicar pecado, multiplicar aquela pessoa, comprometer a vida do próximo, entendeu? Então você está sendo responsável por uma cadeia maligna de ruína, de destruição na vida das pessoas. Então corra e se arrependa. Sabe por quê? Porque quando você chega lá em Eclesiastes, leia Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim, ó: nós teremos de prestar contas de tudo que fizermos, até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Então quer dizer que quando a gente está nas intimidades com uma pessoa, uma nossa amizade, dentro de nossa casa, pensando que a gente está tramando ali algo contra o próximo, falando mal do próximo, fofocando, escondido, a gente está pensando que está escondido, mas não. A gente vai prestar conta disso a Deus, sabe por quê? Porque o próprio Deus viu e vê todas as coisas, então não adianta. Embaixo dos céus, na terra, não adianta a gente fazer nada de errado. É melhor a gente consertar, é melhor a gente ir para o conserto, pagar o preço, porque tem muitos, meus irmãos, que vocês talvez não saibam, mas está ali alicerçado com Deus, conversando com Deus. E você, se tentar tocar nessas pessoas, você está tocando na menina dos olhos de Deus. E não tente contra Deus, não. Amém? Então, maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estou sob a Tua palavra, Deus, a qual foi revelada no meu coração, e eu creio no coração dessa pessoa que está ouvindo essa live, esse vídeo. Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos inundar, nos encorajar, para que possamos chegar na Tua presença, Pai, e declarar o nosso pecado. E também, Pai, tomar atitude, que pela via que prejudicamos aquela pessoa, Deus, aquele irmão, que nós venhamos pela mesma via a confessar os nossos erros, o nosso pecado, para que haja reconciliação, Deus, dos nossos irmãos conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que no dia do juízo final, Pai, possa ser aberto esse livro e revelado que um dia eu me esforcei para fazer a Tua obra, para caminhar na Tua seara, Deus, do jeito que o Senhor quiser e para a finalidade que o Senhor quiser. Dá também atitude a essa pessoa, Pai, para que ela se arrependa e veja o que ela tem feito, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a consertarmos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos.